Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre skincare, pedido também de alguma das meninas. E eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? O que indicar para paciente ou às vezes para você que quer para o seu uso próprio quando a gente está falando de estética natural. Eu até montei aqui um roteiro sobre os tópicos que eu quero trazer para vocês, porque quando a gente fala de skincare, a gente tem que saber qual que é o propósito. Né, eu gosto de separar por skincare básico e o skincare de tratamento, né? Para aquela pessoa que só quer ter ali um cuidado diário da pele, não vai querer investir muito com produtos de tratamento. Então a gente tem os passos básicos, né? Que são a higienização, a hidratação e a proteção. Esse é o cuidado básico para qualquer pessoa manter um mínimo de qualidade de pele. Né? Apesar de eu já ter recebido muito cliente que não faz nada, que não usa nada e dá um trabalho até para fazer limpeza de pele numa pele desse jeito. Então esse seria o skincare básico. O skincare de tratamento, que vamos falar assim, de tratamento não, mas o que seria o ideal para qualquer pessoa, principalmente depois dos 25 anos, né? Que já começa o processo de envelhecimento, de perda de colágeno. Seria além dessa rotina básica de higienização, de hidratação e de proteção, ainda incluir aí um ativo que seja antioxidante para usar durante o dia, né? Porque a gente fica exposta ao sol, à poeira, a todos os agentes externos aí, e isso, querendo ou não, né, oxida a nossa pele, então é interessante usar um antioxidante e algum produto de tratamento, né? Que preferencialmente a gente acaba usando à noite. Esse produto de tratamento também vai depender do objetivo, né? Qual que é o tratamento que vai ser feito? É rejuvenescimento, é clareamento, é acne. Normalmente produto noturno às vezes tem ácido na composição. Então são coisas que a gente deve ficar atento, porque tudo vai depender muito do objetivo, né? E do raciocínio clínico dessa pele. Aí eu marquei aqui 3 tópicos para falar com vocês sobre essa questão do skincare, porque aí a gente tem as marcas prontas, né, que a gente vai prescrever aí os cosméticos que vem pronto de fábrica. E aí marcas, vamos falar de algumas marcas que eu gosto, natural, a Arte dos Aromas, a WNF, a Herbia. A planta líquida tem algumas opções para venda direto para o público, mas eles têm uma pegada mais de produtos de linha profissional. Então, para o cliente final, não tem tanta opção assim de produto. E tem a Ecos também, apesar de a Ecos, eu já ter falado no vídeo anterior que ela é uma marca que tem uma pegada naturalista, mas não são todos os produtos que se enquadram dentro da nomenclatura dos 95%. Essas são as marcas que eu mais estou acostumada a utilizar. Aí outros produtos como água floral, tem várias outras marcas aí que inclusive são até baratas pela Shopee. Hoje eu não trabalho mais 100% com a estética natural justamente pela falta de produto, falta de ativos para indicar quando você quer fazer um tratamento, né? Tem muito pouca opção. Aí na estética natural a gente acaba indicando muito blend, né, de óleos e óleos essenciais, mas como aromaterapeuta também, tá, pessoal, que eu sou aromaterapeuta clínica, os óleos essenciais, os mesmos óleos essenciais, não podem ser usados por mais de 30 dias. Então se torna um pouco complicado, aí esse cliente vai usar um blend por 30 dias, depois vai ter que trocar por outro, porque precisa variar o óleo essencial. Também não fica tão acessível assim, né? Nem para nós, que na maioria das vezes somos nós que vamos ofertar esse blend para o cliente, quanto para o cliente em questão financeira. E os ativos prontos, né, os produtos prontos acabam facilitando aí, porque eles já são feitos para poder usar por um longo período. E também tem a questão dos manipulados, que é a maneira que a gente tem de, como se diz, personalizar o tratamento. Você vai escolher a dedo ali qual ativo que você quer colocar na composição, então você vai tratar muito mais especificamente. Porém, no manipulado não tem como a gente fazer natural. Não tem como, gente. Nem 95% não chega.
Porque a farmácia de manipulação, ela trabalha com bases prontas, que vêm da indústria farmacêutica. E essas bases não são naturais. E a maior quantidade de produto que vai no manipulado é a base. Ou é base creme, ou é base gel, ou é espuma, ou é sérum. Então essa base ela já vem pronta. A farmácia vai manipular colocando os ativos que a gente quer. Então, ou seja, não chega a ser 10% de ativos que vai dentro dessa composição. Então 90% é uma base que na maioria das vezes tem petrolato, tem parabeno, algumas tem um pouco menos, outras um pouco mais. Mas no manipulado eu já adianto que não tem como você entregar um produto com essa nomenclatura de ser natural. Você pode até colocar ativo natural lá dentro, mas você não pode vender isso como sendo natural. Aí agora eu vou falar um pouco da parte de indicação. Como que indica skincare para o seu cliente? Primeira coisa é personalização. Cada paciente vai ter uma demanda diferente. Então, vamos supor que você pegue 2 clientes com um quadro muito parecido de acne, por exemplo. Nem sempre vai ser o mesmo tratamento. Então, entender de pele é muito importante. Fazer uma avaliação bem aprofundada com esse paciente também é muito importante, porque você vai pegar informações ali que vão te ajudar na escolha desse produto. Inclusive, eu até gravei um vídeo, depois eu vou tentar colocar ele nos shorts para vocês, que eu postei no Instagram, sobre o caso que eu peguei de acne. 2 casos bem parecidos, de uma adolescente e de uma moça, adulta já. Mas o quadro muito parecido. Aí tinha alguns detalhes ali de fototipo de pele, hábito, mas a característica era praticamente a mesma. E foi totalmente diferente o tratamento. Acho que a única coisa que eu passei igual para as duas foi o sabonete. O resto foi totalmente diferente, a indicação. Então, é ter conhecimento de pele e com a prática, né? Você vai vendo, ver o que funciona, o que não funciona. E tem coisa que a gente não vai saber, você vai ter que testar para saber. Então, assim, o primeiro passo de um skincare bem feito, né, bem indicado, é a personalização. Não, já vou passar para o segundo tópico, que seria não passar um tratamento genérico, né? Você pega ali igual quem normalmente trabalha com revenda de produto, que às vezes revende uma determinada marca, aí acaba indicando o produto daquela marca, né? Fazendo os kits e indicando para o cliente. Só que assim a gente não consegue ter um atendimento 100% personalizado, vai ficar bem genérico, né? Paciente com pele de acne, né, pele oleosa, eu vou indicar isso. Aí você passa aquilo para todo paciente seu que tem pele oleosa. Ah, paciente com pele madura. Para todo paciente que tem pele madura, eu vou passar esse kit. Não funciona isso. Funciona no skincare básico, né? Que é melhor do que nada, vamos dizer assim. Mas não funciona, porque cada caso é um caso. Cada cliente vai precisar de um ativo diferente. Tem a questão também de reação alérgica, sensibilidade, que é uma coisa muito pessoal. E terceiro tópico que eu anotei aqui é o gerenciamento de pele. É você acompanhar a evolução de perto, né, dessa pele. Eu vou citar um caso que eu tive há uns anos atrás de um jovem. Ele tinha na época 19 anos, pele acneica, ele já tinha um pouco de cicatriz de acne, mas ele tinha a pele de um fototipo 1, né, muito sensível, só de encostar já ficava vermelha. E a acne ali grau 2, né, tinha muito comedão, né, aberto, fechado e presença de algumas pústulas. Não tinha um quadro extremamente inflamatório, não, com muita pus, não. Mas tinha um processo inflamatório por conta de sensibilização. E ele usava um sabonete com muito tensoativo e ácido salicílico, né? Tensoativos são vamos dizer assim, os detergentes que tem ali no sabonete. Então tava dando efeito rebote. A gente fazia o tratamento e eu que pedia para ele trocar o sabonete. Vamos trocar esse sabonete.
Ele não queria trocar o sabonete porque era novo, ele tinha acabado de comprar e de tanto eu insistir, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar do meu sabonete, você vai usar por uma semana, não vai usar isso, nós vamos fazer o teste, porque ele não estava acreditando em mim. E eu usei o sabonete que eu mandei pra ele, foi da Arte dos Aromas, um sabonete neutro que tem lá. Facial e corporal, serve para as duas coisas, ele é de camomila. E eu indiquei esse sabonete para ele. E ele usou por uma semana, quando ele voltou na semana seguinte, ele pegou e confirmou, realmente a minha pele mudou com esse sabonete. Então, ter esse cuidado de toda vez que o cliente vir, você tá administrando isso, né? Gerenciando mesmo essa pele para ver se tá surtindo efeito os produtos que tá usando. Não só o que manda para o cliente usar em casa, mas aquilo que usa em cabine também. E em alguns casos eu sempre falo que o menos é mais. Esse paciente meu usava o sabonete, esse neutro da Arte dos Aromas. Aí eu indiquei para ele uma niacinamida, também foi da Arte dos Aromas. E um blend que eu fiz para ele utilizar. Aí esse blend a gente fazia uma quantidade, quando acabava eu trocava os óleos essenciais dessa composição. E ele gostava de usar também a aloe vera, né, a babosa, só que aí ele usava a babosa do quintal mesmo, retirava e fazia o gel. Eu particularmente, eu prefiro indicar comprar essa aloe vera em embalagem pronta, né, de fábrica, porque aí não tem proliferação de bactéria, tem conservante, não tem contaminação, né, igual no processo de você limpar, extrair, serve para usar só na hora, então toda vez que você vai usar você tem que, né, tirar a babosa, então eu sempre indico utilizar a industrializada. E a gente teve um bom resultado, aí por fim ele teve que mudar de cidade para fazer faculdade, e acabou que a gente não deu continuidade no tratamento. Eu continuei dando suporte para ele por um tempo no skincare, mas aí por conta da distância ele acabou procurando um médico dermatologista e foi fazer o acompanhamento com o médico. Então eu só trouxe esse caso aqui para exemplificar para vocês essa questão do skincare, que na estética natural é bem complicado, justamente pela falta de opções com ativos legais, porque existem muitos ativos que são sintéticos e que não são tóxicos. E quando a gente parte para essa linha do só natural, a gente fica limitado. Eu no começo, eu fiquei nessa abordagem só do natural, do natural, do natural. E comecei a estudar sobre outros ativos e eu via lá, né, nossa, esse ativo ele é bom, mas ele é sintético, então não entra dentro da nomenclatura. Por fim, eu tive que encontrar aí um ponto de equilíbrio. Então hoje eu não trabalho com a estética natural dentro dessa categoria de 95%. Eu falo que eu trabalho com uma abordagem naturalista, livre de ingredientes tóxicos e não livre de sintéticos, porque muito sintético não é ruim. E quando a gente também vai fazer a análise no aplicativo, né, no Ingrid, que é o mais comum, que eu acho que todo mundo aprendeu a analisar nele, quando aparece lá o sinalzinho verde de que ele é ok, não significa que ele é natural, porque muito composto sintético entra dentro do sinalzinho verde, porque a análise que faz de ali não é de ser natural ou não ser natural. Esse não é o objetivo do aplicativo. O objetivo do aplicativo é te mostrar o nível de toxicidade desse produto, tanto para uso tópico quanto para uso alimentar e meio ambiente. Tem muito produto que você vê lá, por exemplo, petrolato. A gente considera dentro da estética natural como algo ruim, mas ele não faz mal para nossa pele, mas faz mal para o meio ambiente. Então, ou seja, é sintético, derivado do petróleo, mas ele não é tóxico para nós humanos. Então ele não se enquadra, mas em alguns casos a gente vai precisar prescrever algo que tenha petrolato, porque ele é protetor de barreira. Às vezes a gente tenta um monte de coisa e no fim das contas não funciona, precisa de colocar. Então, hoje eu quis trazer esse vídeo, ficou até mais longo um pouco que os outros, para explicar melhor esse conceito também do natural, que não é tão lindo assim quando a gente vai trabalhar com ele na prática.
né? E eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem saber algo específico, porque o conteúdo que eu trago aqui eu acabo trazendo de forma generalizada, porque senão os vídeos ficam muito longos. Então, se vocês têm interesse em algum assunto mais específico dentro da estética natural, cosmetologia, skincare, tratamento em cabine, qualquer coisa, coloca nos comentários que eu vou analisando e vejo a forma de trazer isso sem o conteúdo ficar muito gigantesco aqui no canal.